Estrutura de ganho, esse é o assunto de hoje, tá? Estrutura de ganho, ou o Gain Staging, né? Que é o famoso Gain Staging. Seja bem-vindo ao 29º vídeo da série, acho que é o 29º, tá? Da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e você falar, é mesmo, tem essa parte que eu não tinha pensado. Bom, vamos falar aqui de Gain Staging, tá? De estrutura de ganho. Isso nada mais é do que você ter uma noção do que está acontecendo durante o caminho que o som está percorrendo. Tá? Vamos dizer assim, que você vai gravar uma voz, então tem o microfone ali, você saber o ganho que você está dando ali para aquela voz entrar e ela imprimir bem dentro do seu computador, ou se caso você está passando essa voz por vários outros processos, vamos dizer, antes de gravar a voz, antes de entrar no computador, você está passando por um pré-amplificador, tá? Você tem que ter um cuidado com esse ganho, esse pré-amplificador está mandando para um compressor, você tem que ter um cuidado com o ganho, esse compressor mandado para o equalizador, você tem que ter um cuidado com o ganho, para você ter um melhor resultado. Tá? Tem muita gente que não tem esse cuidado e acaba tendo um resultado aquém do que poderia, justamente por não se atentar a isso. Tá? Eu vejo muita coisa assim que chega para mim, quer ver um erro muito básico, o cara gravou a guitarra dele, por exemplo, bom, o erro mais básico de todos. Tá? O cara vai gravar uma voz e ele me manda a voz clipada. O que quer dizer clipado? Pô, passou do 0 dBFS, tá? Você tem o medidor no seu software e quando acende a luz vermelha, você está gravando mais alto do que você deveria. O que está acontecendo ali? Toda vez que clipa, toda vez que passa do 0 dBFS, ele não passa, ele perde informação digital. Tá? Então você vai ver a onda está quadrada, tá? Ela tem tá vindo assim, ela fica reta, tá? E nessa parte que ela está reta, você perdeu informação digital. Então, primeiro erro aí de gain staging é você gravar clipando, tá? Não tem necessidade nenhuma disso. Eu já peguei situações assim de guitarras, por exemplo, o guitarrista me manda a guitarra e manda o DI da guitarra, né? E já está tudo clipado. Ele fala assim, porque quando eu ligo a minha guitarra ela tem muito ganho de saída e já clipa, né? Tua interface tem um botãozinho, tem um pad na tua interface? Tem. Aperta ele, você vai ver que não vai clipar, tá? Mas daí fica muito baixo. Sim, mas daí você aumenta o ganho, tá? E você consegue mandar isso com ganho alto sem estar clipando. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque, como eu disse antes, você está perdendo informação digital. Tá? Então, esse é um erro muito básico que acontece. Outra coisa, por exemplo, às vezes o cara tem essa preocupação e ele grava o sinal direto da guitarra sem clipar, tá tudo certinho. Mas ele passa por um amplificador virtual e ele acerta os ganhos ali dentro ele está saturando dentro do plugin, tá? Ele está passando do 0 dBFS dentro do plugin. O que acaba acontecendo? Quando ele vai mandar esse material, você tem um som que também já está distorcido, já está clipado ali dentro, e às vezes isso fica bem nítido, tá? Já peguei situações assim do cara me mandar, se ouvindo a guitarra com a música, ela está até funcionando. Mas quando você tira, você percebe que tem muita clipagem acontecendo ao longo do processo ali. E o que acontece? Quando você começa a equalizar, começa a puxar algumas frequências, você começa a puxar o volume da música, às vezes isso entrega demais, entendeu? E fica feio. Então você tem que ter esse cuidado também. Muita gente não tem, tá? Deixa eu falar de um outro assunto aqui. Quero falar sobre o guia do equipamento para home studio. Se você está montando seu home studio, ou você já tem seu home studio, você quer aprimorar esse home studio, esse guia é para você e o mais legal, ele é gratuito, tá? Ele tem uma hora de duração, são 10 vídeos, tá? Falando sobre escolha de computador, escolha de interface, escolha de microfone, escolha de monitores, escolha de fones de ouvido, de softwares, etc. Eu cubro bem essa parte de home studio, tá? Para você começar com o pé direito. Assim, eu falo bastante sobre a sua necessidade específica, tá? Se você é um cantor, você quer gravar sua música, sua voz, você precisa de um tipo de equipamento. Você é um baterista, você precisa de outro. Lá tá tudo esmiuçado, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio, tá? Falando ainda do Gain Staging, voltando ao Gain Staging, vamos falar sobre o Gain Staging na hora de gravação, tá? Eu já falei um pouco essa questão de não clipar, isso é uma regra meio básica. Mas não é só não clipar, tá? Quando você tem alguns instrumentos como uma caixa de bateria ou então uma voz, essas coisas, é muito nítido onde está clipando, quer dizer, onde está clipando dentro do software. Tá? Beleza. Mas às vezes você está gravando uma guitarra super distorcida e você está entrando sem clipar no software, mas você não está respeitando a estrutura de ganho do preamp da sua interface. Entenda o seguinte, sua interface tem uma parte analógica, tá? Que é onde você coloca o seu microfone, a sua guitarra, você acerta o ganho, essa parte toda é analógica. Depois que ele passa pelo conversor de analógico para digital, para mandar para dentro da sua interface. Nessa parte analógica dele, você já pode estar atrapalhando um pouco esse seu ganho. Tá? Se você grava muito alto mesmo, você acaba saturando esse pré-amplificador
tá? E saturando, às vezes, a entrada do seu conversor, tá? Esses conversores mais baratos que a gente usa em casa não são de altíssima qualidade, então a saturação deles não é nem um pouco agradável, tá? Os conversores mais caros, esses conversores que se usa para masterização, ainda dá para você clipar na entrada dele e ter um resultado, né? Mas não pensa nisso, não. Pensa, volta, esquece que eu falei isso. Vamos pensar em você gravar num volume moderado. Uma coisa que eu tenho feito há muito tempo já dentro do computador é pensar em 0 dBVU baseado em menos 18 dBFS. E isso confunde muito a cabeça da galera. Até eu diria, se você quer entender bem isso, eu tenho um vídeo que chama Decibel na Prática. Está aqui no meu canal do YouTube. Dá uma entrada lá e dá uma assistida que é muito bom. Mas basicamente é assim, menos 18 dBFS, tá? 0 dBFS é o pico que você está. Menos 18 são 18 dBs abaixo do pico. Aí a pessoa fala, então eu só posso gravar com pico até menos 18? Não, você pode gravar com a média até menos 18. Seu pico pode ir muito além disso, tá? Porque você pensa numa medida de VU. O VU, de fato, no mundo digital, ele não existe, tá? O VU é um tipo de medida analógica, tá? Então você tem uma simulação de VU dentro do computador. E eu faço coloco essa simulação para o 0 dBVU bater em menos 18 dBFS. Por que ele passa de menos 18? Porque a leitura do VU ela é lenta, ela demora 300 milésimos de segundo até chegar no zero. Tá? Então ela passa disso. Entenda bem, a parte analógica da sua interface foi desenhada para trabalhar em 0 dBVU. Tá? Então eu estava falando que o 0 dBVU só funciona só existe de fato no equipamento analógico? Sim, só a interface tem essa parte analógica. Então funciona dessa forma. Então, às vezes, você gravou uma guitarra super distorcida, ela tem poucos picos, mas ela tem muita média de som. E você está entrando muito alto, você já está saturando um pouquinho a entrada do seu conversor. Tá? Então, tem um plugin que chama MV Meter, né? MV Meter, né? Que é gratuito, que é um plugin de VU, que você pode instalar na sua interface, você coloca lá, você instala na sua interface, no seu software, né? Você coloca lá e você abre na hora de você gravar e você deixa ele perto de zero. Não precisa ser, sabe, perfeitamente zero, mesmo porque tem a dinâmica do instrumento. Às vezes vai passar um pouco, às vezes vai ser um pouco menos, tal. Mas se você estiver passando mais 10, né, não tá legal a coisa. Se um momento ou outro passou mais 3, mais 4, não pega nada. Tá? Um pico que aconteceu no momento ali, passou, não pega nada. Mas você está dentro de uma coisa conservadora. Se você tiver cuidado com isso na hora de gravar, tá pensando gravando direto, tá? Já vai fazer muita diferença, tá? E aí quando você pensar nos plugins que você vai colocar no meio do caminho, às vezes eu gravo com plugins também já processando, né? Eu faço no Reaper, por exemplo, tem um Input Effects, né? Quando você liga para gravar, ele aparece o Input Effects, você pode colocar uns plugins e daí a gravação já vai ser feita com esses plugins. É uma coisa que eu não recomendo você fazer porque não tem volta, né? Mas depois que você tem um certo conhecimento da coisa, você pode fazer. Então, geralmente eu vou gravar uma voz, por exemplo, eu já coloco um High Pass Filter em 100 Hz, por exemplo, já coloco um compressor comprimindo nos picos ali em uns 4 dB, 6 dB, entendeu? Alguma coisa assim, 4 por 1, tal, e já faço esse processamento. Quando você tem esses plugins que você está usando, você tem que ter a preocupação com o estágio de ganho em cada um deles também. Se você tiver 5 plugins acontecendo, você tem que ter uma preocupação nesse estágio de ganho também. Ah, Paulo, mas eu nunca posso passar do 0 dBVU? Pode, inclusive, às vezes você quer essa sonoridade, tá? Pensa no seguinte, pensa que você tem vários copos vazios do mesmo tamanho e só o primeiro está cheio de água, e você quer colocar essa água para o próximo copo. Tá? Você coloca nesse copo aqui e você enche ele inteiro. Beleza. Se você tiver mais água do que você quer, você vai fazer esse copo transbordar. Tá? Então, quando você aumenta o ganho mais do que devia, o copo vai transbordar. Às vezes é o que você quer. Você quer que o copo transborde, você quer ter essa saturação. Tá? Mas, como dizem, você tem que saber as regras para poder quebrá-las. Né? Primeiro você tem que entender o que está acontecendo para poder quebrar. Então, a princípio, pense nisso. Você colocou um medidor de VU ali, está entrando a tua voz para gravar, você vê ali, está batendo próximo de zero, beleza. Colocou um compressor, coloca o medidor de VU depois do compressor e também tenha o cuidado de sair mais ou menos perto de 0 dBVU. Tá? Isso, se você tiver esse cuidado, você vai gravar já otimizado. Tá bom? Deixa eu falar um outro assunto aqui, que é o Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você me ajudar a manter esse canal funcionando, tá? Você faz uma pequena contribuição mensal,
para me ajudar a manter esse canal funcionando, manter esses vídeos acontecendo, que dá um trabalho bom. E em troca eu te dou vários cursos sobre produção de musical, tá? Tem o equalizando, o comprimindo, o mixando, o 30 dicas de gravação, de edição, de mixagem e tal. Tá tudo lá para você assistir a hora que você quiser. E, cara, é muito material bom mesmo. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou também na minha bio. Vamos falar agora da estrutura de ganho na hora de uma mixagem. O que acontece? Se você já gravou a sua guitarra, a sua voz, pensando nessa coisa de estar num ganho moderado, um ganho que é coerente para você gravar dentro do computador, entenda bem, não adianta gravar baixinho também, porque você perde definição digital e não é o ideal. O ideal é você gravar perto do sweet spot, né? O sweet spot é o ponto ideal, o ponto doce, né, da coisa. O ponto ideal, você não passar muito e não ser muito abaixo, porque você perde rendimento do som também. Tá? Mas se você já gravou dessa forma, na hora de mixar, você já está muito melhor do que uma pessoa que não gravou pensando nisso. Porque o que acontece? Você liga, por exemplo, um compressor que simula um compressor analógico. Ele já pensa mais ou menos 0 dBVU. Então você já está entrando otimizado para ele. Se você tem um compressor de boa qualidade ali, que está simulando de verdade um equipamento analógico, você entrar muito alto, você já está saturando a entrada do compressor. Mesmo que você comprima e no final você segure volume, você está saturando a entrada do compressor. Tá? Então você já está otimizado de uma forma muito melhor que outras pessoas fazem. Outra coisa, vamos dizer que você, vamos dizer não, você deve manter mais ou menos essa estrutura em 0 dB, em 0 dBVU, ao longo de todo o processo. Então, por exemplo, um bumbo, você comprimiu, equalizou, tal, não sei o que, ele está batendo, o bumbo não, desculpa, o bumbo geralmente, esses instrumentos de pico, eles têm muita demora para ler, né, no VU, então eu penso mais em pico mesmo, eu penso em menos 10, menos 5, tal, dBFS. Mas uma voz, um contrabaixo, uma guitarra, instrumentos que têm mais média do que pico, você pensar em 0 dBVU, você já está otimizado no plugin. E cada plugin que você colocar, você também tem que pensar nessa otimização, tá? Precisa ser extremamente CDF com isso e tudo, tem que... Não precisa. Mas é bom você saber o que está acontecendo. E quando você manda para a saída master, você tem que pensar mais ou menos em 0 dBVU também. Quer ver? Eu vou contar um caso que aconteceu com um amigo meu. Ele mandou uma mix que ele fez e eu falei, cara, mas tá muito comprimida. Muito comprimida. Comprimida assim de estar achatada, sabe? Assim, de tal desagradável de ouvir. Falei, pô, o que tá acontecendo, né? E não tava clipando, né? Peraí, como é que tá a tua mixagem? Deixa eu abrir. Aí a gente compartilhou tela, ele abriu, eu falei assim, cara, você tá com um limiter aí já na saída? Você colocou esse limiter depois da mixagem ou você colocou antes? Não, eu coloquei antes. Eu falei, desliga o limiter, por favor. Aí os ganhos foram lá para cima. Porque na real ele estava mandando chumbo na saída master, ele estava mandando tipo 10, 15 dBs a mais do que deveria. E o limiter estava segurando. O limiter segura, é um brick wall limiter, ele é uma parede de tijolos, ele não deixa passar. Entendeu? Você vai ficar ali. Só que é o seguinte, vai estragar teu som. Entendeu? Ele tá achatando 15 dBs do teu som. Não é o ideal. Então, quando você manda para a saída, para o bus de saída, você tem que também pensar nessa estrutura de ganho para chegar perto de 0 dBVU e qualquer coisa que você colocar lá, sempre você checar o ganho de cada parte. Tá? Isso faz muita diferença mesmo. Dá para você mixar sem pensar nisso? Dá, se você tiver um ouvido muito bom e critério, entendeu? De você estar ouvindo e perceber que as coisas estão funcionando, sabe? Você abrir um limiter, por exemplo, essa coisa de colocar um limiter na saída desde o começo é perigosíssimo, né? Porque você está fazendo seus níveis baseado no limiter. No caso desse meu amigo, por exemplo, toda vez que a caixa estava batendo, a caixa estava limitando todo o restante da música. A guitarra estava fazendo isso aqui, né? O tempo todo, porque a caixa batia e fazia isso. E aí ele falava, pô, não consigo presença na caixa. Pô, claro que não, você tá achatando 15 dBs do pico da caixa. Você está matando todos os transientes da caixa, entendeu? Aí o que a gente fez? Desligou essa parte do Master Fader, a gente baixou os volumes, foi acertando as coisas. Quando chegou no Master Fader, aí você tinha som, entendeu? As coisas vinham, você não tinha perdido tudo aquilo. Tá? Então, essa preocupação com a estrutura de ganho é muito importante, faz muita diferença. Tá? E eu já estou falando agora, que eu estou falando ainda de gravação, na gravação já faz diferença, e se você tiver esse cuidado desde o começo, na gravação vai te facilitar a mixagem, vai facilitar a masterização, etc. Tá bom? Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Se caso você quiser uma consultoria comigo, tá? Isso eu só recomendo para quem já está mais avançado, para quem já está tendo bons resultados nas suas produções e quer aprimorar. Eu faço consultorias de 1 hora,
via Google Meet normalmente, tá? Onde eu tenho como ouvir a saída do seu software, mexer no seu software, te dar sugestões do que pode ser melhorado e tudo mais, tá? E a gente trabalha no seu caso específico. Mas como eu falei, isso é para quem está mais avançado, tá? Para marcar essas consultorias, só entrar em contato pelo WhatsApp da firma, tá? Que está aqui na descrição do vídeo ou na minha bio também. Lá você falar com o Bleno agenda para você. Também se você quiser masterização, mixagem de música, pode falar com o Bleno lá, principalmente mixagem eu gosto bastante, tá? Pode falar com o Bleno lá que também dá para agendar essas coisas. Isso tudo são serviços, tá? São trabalhos, tá? Eu cobro para fazer isso, tá? Às vezes a pessoa entra de gaiato, não, o Paulo falou lá que se quiser mixagem tem contato. Ah, claro, eu trabalho de graça agora, sou relógio, tá bom, né? Então todos esses são serviços, se vocês quiserem, tá lá. E se você está começando ou quer aprimorar a sua parte de produção musical, eu te ofereço meu curso. Então você quer gravar sua música? Novamente é um serviço pago, tá? Ou então você quer gravar sua música, é um curso que te pega pela mão. Ele vai desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, tá? E esse curso pode preencher as lacunas que estão faltando no seu aprendizado. Às vezes você grava já há 20 anos e você não tem um resultado muito bom, porque você aprendeu dando cabeçada pela internet, aprendeu com dicas de amigos e ficou faltando, você aprendeu isso, não aprendeu isso, aprendeu isso, não aprendeu isso, ficou umas lacunas que estão te atrapalhando a ter o resultado. Então esse curso vai te ajudar bastante. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. A gente se vê semana que vem. Valeu!